Olá, caminhante. E aí, tudo bem com você? Então tá bom. Estamos aqui para mais um passo, né, no nosso caminho da caminhada, tá bom? E hoje eu quero falar uma coisa muito interessante aqui. Eu não tenho nada específico aqui para ligar no parque, tá bom? Não vi nada em especial, né, que eu queria linkar, como eu sempre faço, né? Alguma curiosidade aqui no parque com uma meditação da palavra, tá? Mas nessa caminhada aqui, eu estava pensando, falando, meditando em algumas coisas e eu lembrei de algo que é muito interessante, que na nossa caminhada cristã, nós passamos bastante tempo e preocupados muitas vezes e somos incentivados sempre e isso nos leva, né, a sempre estar falando e querendo saber a vontade de Deus, né? Então é normal você falar com alguém, fazer alguma coisa, uma palavra para alguém, a pessoa falar, se for da vontade de Deus. Você marcar um compromisso com a pessoa e a pessoa falar, se for da vontade de Deus. E a gente coloca sempre a vontade de Deus como se ela fosse realmente soberana sobre a nossa vida, né? Nós sempre colocamos e nos referimos à vontade de Deus como sendo assim o melhor lugar para se estar, né? Inclusive até há um chavão, né, no meio evangélico que se diz que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se estar, né? Eu não vou discordar disso não, né? Realmente, quando você está se direcionando pela vontade de Deus, quando você está buscando a vontade de Deus, quando você realmente tem interesse em saber qual é a vontade de Deus, né? E fazer a vontade de Deus, se preocupar em cumprir, deixar que Deus cumpra a vontade dele sobre a sua vida, isso é a melhor coisa que tem para a vida de um homem, né? Para uma vida de uma pessoa, tá? Saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, tá? E passamos muito tempo da nossa vida orando, clamando, buscando, jejuando, lendo a palavra, com o propósito de saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, despendemos bastante tempo, né, em procurar saber qual é a vontade de Deus. E aí, quando Deus revela a vontade dele para nós, o que nós fazemos? Hã? Então, tem um texto bíblico, que é o que eu usei para fazer o texto de chamada da conferência missionária. Se você quiser, você pode entrar lá no link e ver isso aí, né? Procura portal IECP, né, barra conferência missionária, e você vai ver esse texto todo lá, tá? Que está baseado na vida de Jonas, o profeta Jonas, certo? Nós utilizamos para tema dessa nossa conferência missionária, que vai acontecer agora, no próximo fim de semana, 4 e 5 de julho, tá? Mas o meu propósito desse vídeo não é fazer uma chamada para a conferência missionária, tá? É falar sobre a questão da vontade de Deus. Então, mas ali, né, naquele texto, nessa história de Jonas, o profeta Jonas, Deus declara e revela para Jonas qual é a vontade dele para Jonas, certo? Qual que era a vontade de Deus para Jonas? É de que Jonas fosse até a cidade de Nínive para pregar, né, aos ninivitas, para dar um aviso aos ninivitas, para levar uma palavra de despertamento aos ninivitas, para levar ali uma sentença de Deus sobre os ninivitas, certo? Então Deus fala para Jonas, Jonas, levante-se e vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, tá? Ora, Jonas era um profeta de Deus. Jonas estava acostumado a ouvir a palavra de Deus. Jonas estava acostumado a entender qual é a vontade de Deus. E como profeta, fazer a vontade de Deus, certo? E Deus então revela para Jonas ali qual é a sua vontade. Jonas vai em Nínive. O que aconteceu quando Jonas ficou sabendo da vontade de Deus? Ele foi para Nínive? Não, não foi para Nínive. Ele pegou um rumo contrário. Ele pegou um navio que ia para o outro lado do mundo, tá? Nínive era para a direita, ele foi para a esquerda. Se a Nínive era para o norte, ele foi para o sul. Não importa. Nínive foi exatamente na direção oposta da verdade ou da vontade de Deus, que Deus havia revelado para Jonas. É isso mesmo. Muitas vezes, na maioria das vezes, é assim. Nós buscamos saber a vontade de Deus, nós oramos perguntando para Deus a vontade dele, queremos saber qual é a vontade de Deus, porque dizemos, eu quero estar no meio da vontade de Deus, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Mas quando Deus revela a sua vontade, a primeira coisa que fazemos
é ir no sentido contrário. É interessante, né? Mas você pode perceber, isso muitas vezes acontece isso mesmo, tá? Por quê? Porque muitas vezes a vontade de Deus, aos primeiros olhares, tá? Ela parece muito diferente da aspiração do nosso coração, ou daquilo que queremos para nós, ou daquilo que realmente nós desejamos. Nós desejamos a vontade de Deus desde que a vontade de Deus seja o que eu quero. Nós buscamos a vontade de Deus para que Ele venha e concorde com aquilo que eu desejo. Nós muitas vezes desejamos que Deus faça a vontade dEle, desde que seja a vontade dEle cumprir o desejo do nosso coração. Então, na verdade, nós nos mostramos às vezes muito egoístas, né? E que não queremos a vontade de Deus, queremos a nossa própria vontade. Queremos andar pelos nossos próprios caminhos, pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios desejos. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente se deixe levar pela vontade dEle. Que a gente se deixe levar pela orientação dEle. Há um texto em Isaías que Deus diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. E que os caminhos dele, os caminhos de Deus, são mais altos que os nossos caminhos. Então Deus está muito acima, né, de nós, dos nossos anseios, dos nossos pensamentos, dos nossos valores, dos nossos princípios. Deus tem um caminho, Deus tem um pensamento, Deus tem um propósito, Deus tem algo muito melhor, muito maior, muito superior, né, aos nossos desejos, às nossas vontades. E muitas vezes Ele quer revelar isso a nós, ou quer nos fazer trilhar nessa vontade dEle, nesse caminho dEle, que é um caminho bom. Mas nós não queremos. Nós queremos os nossos caminhos, nós queremos a nossa vontade, nós queremos os nossos desejos. Só que disfarçamos. Quando dizemos, eu quero a vontade de Deus, nós disfarçamos, certo? Porque na verdade o que a gente quer é que Ele queira o que nós queremos. Mas você sabe que também, por um outro lado, há um texto bíblico em Salmos que diz que quando eu alinho, né, o meu coração a Deus, quando eu me submeto à vontade dEle, né, quando eu me entrego a Ele, Ele cumprirá, né, o desejo do meu coração. É interessante, não é? Mas é isso mesmo. Mas porque qual que é a diferença? A diferença é que quando eu me submeto à vontade dEle, o meu coração passa também a desejar o que Ele deseja. Quando eu deixo que Ele oriente a minha vida, quando eu deixo que Ele seja o mentor, né, das minhas ideias, dos meus pensamentos, dos meus anseios, dos meus valores, tá? Então o meu coração vai se alinhar, né, aos pensamentos dele. As minhas vontades vão estar alinhadas à vontade dele. Então ele vai cumprir, né, a minha vontade, porque a minha vontade está alinhada a dele. Mas quando eu somente disfarço, né, que eu falei, eu quero a vontade de Deus, mas na verdade é a minha vontade que eu estou querendo, aí não dá certo, tá bom? Deus nos chama a uma vida de comunhão com Ele, a uma vida de conhecimento dEle. Deus nos chama a uma vida na presença dEle. Então, o nosso caminhar cristão, o caminho na caminhada é exatamente isso, tá? É estar andando segundo a vontade de Deus, mas segundo a verdadeira vontade de Deus para mim. Ainda que no primeiro passo, essa vontade dEle, né, não seja a minha vontade. Mas se eu me submeter a esta vontade dEle, com certeza, a partir do segundo, terceiro passo, né, eu vou ver que valeu a pena, né, deixar que Ele cumprisse a vontade dEle sobre a minha vida. Tá? Eu te convido a experimentar a vontade de Deus plenamente sobre a sua vida. Bom, entregue-se a Ele. Ele tem o melhor para nós. Bom, fica na paz. Até o próximo passo, hein? Deus te abençoe.